capítulo 13, do verso 1 ao verso 3 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E aqui vem uma lista dos 12 homens mandados. Verso 17 prossegue e diz assim: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou se muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Amate. Subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Enaque. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito, que é uma das cidades mais antigas da história humana. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romães e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Bom, gente, essa história é de um modo ou de outro bastante conhecida de todos nós, os que temos alguma intimidade com a Bíblia. Um resumo dessa história e daquilo que se segue daí em diante com a volta desses espias pode ser feito basicamente da seguinte forma: Moisés havia enviado 12 pessoas à terra de Canaã, que era a terra que eles tinham recebido como promessa divina. Eles não tinham ainda entrado na terra, estavam na iminência de o fazer, e Moisés envia esses homens. Tratava-se de um grupo de 12 pessoas, provenientes cada um de cada qual das 12 tribos de Israel. E a intenção de Moisés é que eles formassem uma equipe de levantamento de dados sobre a situação da terra que eles haveriam de possuir. Eles vão antes para pesquisar, para avaliar, para medir, para ponderar, para levantar os recursos, para trazer o máximo de informação possível e também para que ajudassem Israel a discernir o tamanho do desafio, dos inimigos que eles tinham adiante e das lutas que eles teriam que enfrentar. Basicamente é o que está dito aí do verso 17 ao verso 20. Essas são as perspectivas com as quais Moisés os envia. Quando os espias retornaram daquela viagem de levantamento, eles trouxeram um relatório aparentemente equilibrado e realista da situação. Isso porque Moisés não queria ser tapeado, ninguém queria ser enganado, eles não queriam receber aquele tipo de relatório que às vezes o seu gerente traz para você, aquele relatório de good news, onde você fica tapeado o resto do trimestre pensando que está tudo bem. Moisés não queria isso, ele queria de fato saber o que estava acontecendo, e o relatório era aparentemente realista e equilibrado. Havia uma avaliação bastante prudente da situação. Teria sido, eu diria, um relatório perfeito se a ordem da narrativa não estivesse invertida. Isso porque a ordem da narrativa do relatório foi propositalmente invertida e as consequências psicológicas do relatório foram devastadoras, se não observem. Isso porque, ao invés deles começarem com os dados negativos, a fim de concluir com os positivos, eles começaram com os dados positivos, conforme está dito no verso 27, eles disseram: a terra é boa.
mana leite e mel, o fruto é maravilhoso, em se plantando tudo dá. E aí então eles partiram para o relatório negativo, que foi extensíssimo e profundo. E esses relatórios negativos embaçaram completamente o que eles tinham dito sobre a positividade da terra e do empreendimento. A análise foi absolutamente cáustica, é o que diz aí do verso 28 em diante, o verso 29. A terra é terra que verdadeiramente mana leite e mel. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, são gigantes, são fortíssimos, as cidades são amuralhadas, não dá para entrar lá de jeito nenhum. Eu já ouvi essa história muitas vezes antes, né? Até uma piada aqui entre nós, que diz o seguinte: o Brasil não tem furacão, não tem terremoto, não tem ventania, não é em se plantando tudo dá, terra do Paraná é vermelha, não é? O deserto, o sertão brasileiro é uma brincadeira. Os israelitas vieram aí e disseram: qual é o problema desse lugar? Dá para resolver isso fácil. Vocês têm água em abundante no subsolo e próximo, se trabalhar direitinho, conserta. Enfim, não há problemas em volta. E alguém até já disse que quando o Criador estava criando todas as coisas, ele começou a dividir as calamidades para o planeta, não é? Então ele disse: olha, o Miami vai receber ventos terríveis, as casas vão ser devastadas de vez em quando, e assim também o Texas. O Canadá vai nevar, mas vai nevar, para fazer até a alma de anjos se enrigelar. Anjos vão ter dificuldade de querer angelizar no Canadá, no inverno de tão frio que vai ficar. E saiu distribuindo: olha, a África vai ter desertos tremendos, situações difíceis, o Japão vai tremer a terra todo dia. Ele foi fazendo isso. Quando chegou aqui no Brasil, ele fez o Pão de Açúcar, o Corcovado. A Baía de Guanabara deve ter sido no passado um cenário mais edêmico do que Adão jamais conseguiu ver, de tão lindo que devia ter sido aquilo em outros tempos. O Nordeste, o Brasil Central, o Sul, o Amazonas. Aí ele jogou água que não acabava mais no Amazonas, um negócio maravilhoso. E aí ele inventou o pirarucu, o tambaqui, não é? Jogou lá naquelas águas do Amazonas, que coisa maravilhosa. E foi fazendo o impossível pela terra. E aí houve uma confusão na Confederação dos Anjos. Eles disseram: Senhor, isso é injusto, porque o Senhor distribuiu calamidades com todos os países do mundo, e com esse aqui o Senhor só botou coisa boa. Ele disse: não, você vai ver o povinho que eu vou botar lá, não é? Então, isso é piada. O Senhor não botou um povinho aqui, ele botou um povo bom. Agora, os espias de Israel disseram exatamente isso: olha, a terra é boa, o problema é o povinho que está lá, que não é um povinho, um povaço, só de gigantes. Essa terra engole o pessoal vivo. Se você andar lá, ela te come, ela te engole, ela te devora. Ela é maligna, é uma terra que conspira contra você. O chão é devorador e os habitantes são poderosos. E aí eles começaram a dizer isso em alto e bom som, todo mundo ouvindo. Aí o ânimo do povo foi entrando em crise. Uma má notícia terrível, poderosa, jogada pelas vozes de 10 príncipes do povo. E aí um desses príncipes, que não tinha unido a sua voz aos comentários aterradores e negativistas, que era Caleb, ainda tentou inverter a ordem do relatório, afirmando a positividade da terra, mas já era tarde demais. Capítulo 13, no verso 30, nos dá conta dessa tentativa dele. Ele diz o seguinte: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Vamos lá, gente. Mas já era tarde demais, a cabeça do pessoal estava feita. E aí eles entraram em depressão nacional. O astral baixou geral. Era uma coisa horrorosa. Ninguém conseguia pensar positivamente sobre o país e o futuro. Uma situação de profunda recessão de esperança no coração. A atitude negativa assumida pelos outros 10 espias tornou-se ainda mais profunda e radical. Foi assim que eles passaram a fazer 3 declarações de derrota a priorística. Antes de irem à luta, já se confessaram derrotados. Em primeiro lugar,
eles se confessaram a priori vencidos. Verso 32 diz que eles disseram o seguinte: eles infamaram a terra e eles disseram: não dá para enfrentar, não podemos contra aquele povo. Nós não podemos. Nosso tacão não é suficiente para enfrentar esse povo que está aí. Nós não temos condições, não somos homens para eles, não temos exército para eles, não temos recursos para eles, nós estamos vencidos, é melhor nem ir à luta. Segunda coisa que eles disseram: eles falsificaram os dados do relatório. Verso 32 diz que eles infamaram a terra. Começaram a dizer: não é nada disso, o negócio é ruim, entra lá, é fria, nós vamos quebrar, não dá de jeito nenhum, não há saída, não há possibilidade, e o negócio é horrível. Em terceiro lugar, eles hipertrofiaram o tamanho dos gigantes. Vejam só como o exagero bateu aqui e ficou para sempre. Eles disseram ainda no mesmo verso 32, nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, quando comparados com os homens da terra. Os homens da terra eram gigantes, de 3 metros a 3,20 metros, dariam excelentes jogadores de basquete no Dream Team lá dos Estados Unidos, não é? Mas não era para ninguém. Eu não olho para um homem de 3,20 metros e digo: eu sou um gafanhoto perto dele, não é? Eu olho para um homem de 3,20 metros e digo assim: eu sou o quê? Eu sei lá o que eu sou um pequeno chimpanzé, não é? Um mico de circo, qualquer coisa. Eu sou um gafanhoto, é um exagero radical. Nós não podemos enfrentar, e hipertrofiaram o tamanho dos gigantes em volta. Essa atitude de pessimismo gerou uma comoção nacional, gerou choro, murmuração e um sentimento socioexistencial suicida. O capítulo 14 inicia os versos 1 e 2 dizendo o seguinte: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: oxalá tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. A gente não queria nem estar vivo para ver o que nós estamos vendo. Desgraça nacional, essa falta de esperança total. Agora, o povo brasileiro hoje não se sente muito diferente desse sentimento aqui. E mesmo conversando com a classe empresarial em muitos lugares do país, eu observo que muitos deles estão fazendo a opção dos 10 espias, não dos 2. Alguns deles estão amarelando. Alguns estão perdendo o pique. Alguns estão perdendo a esperança. Alguns estão preferindo aplicar no mercado de capitais. Alguns estão querendo retirar o time de campo e dizer: não dá para trabalhar, não dá para produzir, não dá para crescer, não dá para empregar, não dá para investir, não dá para ampliar, não dá para aumentar. O inimigo é grande demais, a inflação é grande demais, a recessão é grande demais, o buraco do governo é grande demais, o governo do buraco é maior ainda. Enfim, não dá para a gente enfrentar o que está aí. É justamente nesse ponto da situação que Josué e Caleb levantam-se no meio do povo na intenção de reverterem o quadro cinza-negro que fora pintado diante do povo. Na sua intenção de reverter, de enfrentar a situação, eles afirmaram 2 coisas. Em primeiro lugar, eles afirmaram o potencial produtivo da terra. E é isso que nós estamos aqui para fazer em nome de Jesus. Nós estamos aqui para afirmar o potencial produtivo dessa terra. Quando você viaja pelo mundo afora e você volta para essa terra, toda vez que você volta para essa terra, você volta com aquele sentimento de raiva, de indignação esperançosa. Você diz: não é possível que essa terra não possa ser o que essa terra pode ser. Essa terra pode ser a terra das terras em nome de Jesus. Agora ninguém mais acredita nisso aí fora.
Aonde eu ainda vejo lampejos dessa confiança, dessa esperança, é no meio do povo de Deus, em nome de Jesus. E nós estamos aqui, vamos estar aqui ano após ano para dizermos a mesma coisa. Nós cremos no potencial produtivo dessa terra. Em se plantando tudo dá, diz o verso 7 do capítulo 14. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Parece até que esses espias eram do Paraná, porque pela maneira como falaram lá é que a terra é muitíssimo boa, melhor ainda do que a terra de Israel. Segunda coisa que eles fizeram, Josué e Caleb, na tentativa de enfrentar o desânimo, foi afirmar a necessidade de se confiar na parceria com Deus diante daquela hora de desafio. Ou seja, o desafio do lado de fora é maior do que você é capaz de enfrentar. Não há parceria de maneira alguma que o capacite, que o equipe, que o energize, que enche a você de poder para enfrentar o que está aí fora. Mas nós não estamos aqui para dizer que o poder do pensamento positivo, nem as confissões maravilhosas que você possa fazer, é que vão capacitá-lo a isso. Nós estamos dizendo aqui que você pode sair daqui desenvolvendo uma parceria radical com Deus. E se você fizer essa parceria com Deus, você vai ser capacitado a enfrentar qualquer desafio do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo. Diz aqui o verso 8, que a palavra que eles disseram foi a seguinte: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra. Se o Senhor fizer sociedade com a gente, se o Senhor se tornar o parceiro da gente, e se nós nos tornarmos sócios de Deus nesse projeto, Ele vai nos fazer entrar nessa terra. E Josué e Caleb prosseguiram dizendo quais são os dois elementos que poderiam barrar-lhes o caminho. Interessante que eles não dizem que aqueles que poderiam conter o caminho de vitória do povo de Deus eram aqueles que os outros espias identificavam como sendo os grandes gigantes e os grandes adversários. Ele não diz, olha, os gigantes vão nos atrapalhar, a gente vai vencê-los, ou qualquer outra coisa. Eles dizem, o inimigo não está lá. O inimigo está dentro de nós. O grande gigante não é aquele com o qual eu luto fora. O grande gigante é aquele contra o qual eu luto dentro. O grande gigante é o dos meus medos. O grande gigante é dos meus temores. O grande gigante é o do meu pecado. O grande gigante são os meus fracassos morais. Os grandes gigantes são aqueles que me habitam. Esses é que são os grandes adversários que precisam ser enfrentados, precisam ser vencidos, precisam ser subjugados, porque uma vez que eu os vença aqui dentro do coração, eu estou capacitado nessa parceria com Deus a vencer qualquer coisa e a vencer qualquer um em qualquer lugar, em nome de Jesus. Senão vocês observem o que eles dizem. A primeira coisa que eles dizem, que pode conter o caminho, barrar o caminho, é a desobediência incrédula. Eles afirmam isso aqui no capítulo 14, no verso 9, quando ele diz, não sejais rebeldes contra o Senhor. Essa desobediência incrédula que é geradora de uma inércia rebelde. Ou seja, essa é inércia porque não deixa ir adiante. É rebelde porque é contra a vontade do Deus que diz a você, vá adiante. Essa inércia rebelde enfrenta a vontade de Deus que quer empurrar a gente para adiante. E às vezes a gente se acovarda, e eu quero dizer isso a você. Desobediência a Deus frequentemente no meio evangélico tem sido associado a fazer coisas que Deus não se agrada delas. Aqui é o contrário. Essa desobediência a Deus implica em deixar de fazer as coisas que Deus está dizendo, vai e faça. E essas são terríveis. É preciso vencer na mente da gente essa perspectiva negativa
da percepção ou da análise do que seja transgressão à vontade de Deus, que quase sempre tem sido associada no nosso meio a não faça isso, não faça aquilo, e se você faz, transgrediu a vontade de Deus. Aqui se diz o contrário, transgressão à vontade de Deus também é deixar de brigar as brigas de Deus, de enfrentar os inimigos de Deus, de ir à luta em nome de Deus, de ser valente em nome de Jesus e de não se acovardar em momento nenhum. Segunda coisa que eles dizem pode conter, pode impedir a vitória, que não está do lado de fora, está do lado de dentro. É a covardia imobilizante, que é gerada por um medo covarde. Esse medo covarde é aquele medo que se mostra disfarçado de coragem impiedosa diante do mais fraco, mas que revela sua verdadeira face diante do mais forte. Capítulo 14, verso 9 diz: não temais o povo dessa terra. Presta atenção, acho interessante que esse pessoal, esses mesmos aqui, em outras situações no passado, já tinham sido capazes de dar surras homéricas em alguns povinhos que eles foram enfrentando pelo caminho. Primeira vez que eles enfrentaram um negócio maior do que eles tremeram na base. E o Senhor diz: é preciso vencer essa covardia imobilizante, que é o que está impedindo vocês de irem adiante sem temer o povo da terra. Agora preste atenção. À medida em que a leitura desse texto continua, duas verdades da Escritura vão se mostrando muito claras aos nossos olhos. A primeira delas é aquela que diz que toda atitude negativa e incrédula recebe como punição histórica o cumprimento de seus próprios vaticínios sobre si mesma. Deixa eu explicar isso. O que eu estou querendo dizer, que a palavra de Deus está dizendo aqui, é que toda e qualquer atitude negativa recebe sempre como punição a si mesma o cumprimento daquelas suas profecias negativas que se cumprem sobre a própria pessoa. Isso é um princípio tremendo. O mal que eu temia, esse me aconteceu. É o que diz o salmista. É justamente esse mal que eu temo, é o que me pega. É o que vem sobre mim. Quando eu desenvolvo essa atitude negativa, esse profetismo sempre negativo, incapaz de ver esperança para além, essa atitude negativa, incrédula, recebe como punição histórica o cumprimento de seus próprios vaticínios sobre si mesma. Vejam aí os versos 21 e 23, o que nos dizem a esse respeito. Porém, diz o Senhor, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me puseram, que me desprezaram, haverá. Nenhum deles. Esse pessoal que diz: olha, a terra não dá para a gente possuir, o gigante não dá para a gente vencer, não dá para entrar. Deus diz: não dá mesmo. Você não entra de jeito nenhum. Quem está dizendo agora sou eu, é Deus que está falando. Não adianta financiamento do BIRD, não entra. Não adianta conseguir linha de crédito em lugar nenhum. Quem está falando agora que você não entra sou eu. Você que está aí com esse coração negativo, incapaz de ser generoso, de se abrir, de olhar para a vida com grandeza, de ir à luta com coração largo, você que se fechou, se amesquinhou, pode ter certeza, você não entra. Porque agora quem está dizendo que você não entra é quem pode fechar e ninguém abrir. E é o mesmo que também abre e ninguém fecha. Ele está dizendo: cuidado. Porque toda atitude negativa e incrédula recebe como punição histórica o cumprimento de seus próprios vaticínios sobre si mesma. E em segundo lugar, ele diz que o mero exercício do poder do pensamento positivo não opera milagres. Isso não adianta simplesmente você acordar de manhã e praticar neurolinguística.
não é? A Veja deu 4 páginas essa semana para neurolinguística, por Lair, não sei de quem, né? Eu sou maravilhoso, eu sou positivo, eu vou conseguir. Os gigantes não significam nada, não estão aí. Você pode arranjar o guru que você quiser arranjar, o gigante não vai encolher. Pode acordar de manhã e dizer, eu cresci, eu cresci, eu cresci. Vá lá fora que você vai ver que a inflação está do mesmo tamanho. Outro dia alguém me falou que numa determinada igreja, num lugar, alguns irmãos estão fazendo a seguinte prática, que é uma espécie de neurolinguística evangélica, não é? Então se reúnem e dizem assim, irmãos, vamos confessar agora todos juntos aqui, na minha cidade não há inflação. Aí todo mundo, na minha cidade não há inflação, na minha cidade não há inflação. Segunda confissão que nós vamos fazer aqui juntos, vamos lá dizer, a minha mulher é bonita. Eu falei, puxa, se depois dele dizer que na cidade dele não tem inflação, a segunda confissão que ele faz é, a minha mulher é bonita, e se a mulher dele tá para ele, tanto quanto a inflação tá para ele, a mulher é uma desgraça. Aí eu quero saber o seguinte, ele não colocou, mas não fez mais aplicação, não comprou dólar, não investiu em nenhum tipo de correção monetária, não fez coisa alguma depois disso. Se uma coisa é eu querer que esse país não tenha inflação, a outra coisa é eu fazer de conta que não tem inflação. Uma coisa é eu trabalhar para vencer a inflação. Outra coisa é eu infantilmente apenas sair por aí dizendo a inflação não existe, a inflação não existe, a inflação não existe, numa neurolinguística evangélica. Não adianta o comerciante evangélico reunido nessa igreja dizendo o meu país não tem inflação, se no dia seguinte ele remarca os preços. Se você faz uma confissão honesta dessa, no meu país não tem inflação, no dia seguinte, pelo amor de Deus, em coerência com a sua declaração do dia anterior, não remarque os preços. Certo? E tire o dinheiro também da poupança. Porque caso contrário, você está confessando uma coisa e você está criando a inflação que você confessou, não existe mais, você está sendo um hipócrita. É muito melhor você chegar e dizer, há gigantes na terra. Há fortalezas na terra. Agora vamos lá, porque a gente vai enfrentar e vai vencer em nome de Jesus. Não é chegar e dizer não tem gigante nenhum, não tem gigante nenhum, não tem gigante nenhum, as cidades deles são fraquinhas, a gente pula. Não é assim que se vence. A gente vence dizendo, estão lá, sei onde estão, sei o tamanho, sei a força, sei a grandeza, mas sei que eu vou passar por cima em nome de Jesus. Então o mero exercício do poder do pensamento positivo não opera milagres. Vejam aí o que diz no capítulo 14, do verso 39 em diante. Esse povo amarelou, resolveu não ir à briga, à luta. Aí Deus disse, olha, vocês que não creram em mim não vão entrar. Agora quem disse fui eu. Aí eles chegaram, se arrependeram. Oh, Senhor, não, Moisés, olha, a gente vai, vamos lá, mais uma chance. Eles não estavam nem querendo entrar na terra, simplesmente porque queriam fazer a vontade de Deus. Eles estavam apavorados com o fato que Deus disse que eles iam ficar andando no deserto mais 40 anos. A gente vai lá, deixa entrar. Vamos lá, Moisés disse, não entrem, porque vocês vão ter a experiência do desagrado de Deus. Que diz o verso 34. A mão de Deus se retirou de vocês. Não adianta ir brigar lá com as forças de vocês, porque de fato aqueles gigantes são maiores do que vocês, e vocês não são parada para eles sem Deus. Sem Deus é loucura. Sem Deus esse empreendimento é idiota. Sem Deus esse negócio é estúpido. Sem Deus essa proposta é falida. Sem Deus não vá não. Que o Senhor se retirou de vocês. Aí
Eles disseram, não, o Senhor vai dar outra chance, a gente vai lá agora. Aí reuniram todos eles, Moisés disse, eu não estou nessa. E a arca do Senhor também não vai. Mas eles reuniram todo mundo, praticaram uma neurolinguística desértica, não é? No deserto ali, não é? Nós vamos, Ormá será vencida. Ormá será vencida. Era a cidade que eles iam enfrentar. A primeira, vamos lá em Ormará. Vamos lá em Ormá. Todos nós, aquela mantra de positividade, vamos para Ormá, enfrentar Ormá. Moisés disse, não vão não, vocês vão ser ormarados lá, não é? Mas eles foram. Se prepararam e foram para Ormá. E entraram na cacetada. Diz aqui do verso 39 em diante que foi uma peia só. Apanharam até não poder mais. Voltou todo mundo falido, todo mundo em concordata, todo mundo arrebentado, todo mundo devendo a todo mundo. Uma tragédia. Qual é a lição que a gente aprende aqui, gente? Olha aqui para mim, por favor. Ser homem de Deus, ser mulher de Deus é coisa muito séria. É melhor não ser homem de Deus nem mulher de Deus na hora de fazer negócio por conta própria. A máfia está fazendo ótimos negócios, ganhando um bocado de dinheiro. No Brasil, parece que os gigantes com os quais a gente tem que enfrentar são os anões. Os anões é que são os gigantes. Cada anãozão por aí, não é? Nadando a braça. Agora, eu vejo um bocado de ateus aí fora fazendo bons negócios e prosperando. Financeiramente, crescendo. Os homens mais ricos que eu conheço não acordam de manhã, ajoelham e dizem, Senhor, Tu és o Senhor do meu negócio. Agora, é extremamente mais fácil ganhar dinheiro sem Deus do que com Deus. É extremamente mais fácil ser bem-sucedido sem Deus do que com Deus. Porque no momento em que você diz assim, eu sou de Deus, meu amigo, ou você é de Deus, ou Deus vai fazer você experimentar a mão dele. Parece que toda a história do Velho Testamento e do Novo tem a ver com isso. Quantas nações prosperaram sem Deus? Construíram impérios sem Deus? Engoliram o mundo sem Deus? Fizeram a história sem Deus? Agora Israel, coitado, toda vez que dava uma joelhadinha diante de um Baalzinho daquele, olha, pancada em cima. E aí de vez em quando, mas Senhor, se vocês não disseram que vocês queriam ser povo de propriedade exclusiva de Deus, então leva na cara agora. A menos que Deus não exista. Se Deus não existe, aí não. Mas se Ele existe mesmo, e você diz, eu sou teu, meu negócio é teu, minha vida é tua, então, meu amigo, ou anda com Ele, ou Ele vai te dar a pernada, Ele vai fazer você cair, para você experimentar o desagrado dEle, para você experimentar a conversão a Ele, em nome de Jesus. Isso é uma coisa impressionante. É extremamente sério quando você diz, eu sou povo de Deus e eu ando com Ele. E o meu negócio é dele. Aí ele vai querer provar mesmo para você que o seu negócio é dele ou não é dele. Você talvez ache isso estranho, mas eu acho estranho que você ache isso estranho. Você não deveria achar isso estranho, se Deus é Deus. Ele não está brincando de ser seu Deus, nem o Deus da sua vida, nem o Deus do seu negócio. Agora, interessante é que essas pessoas aqui foram lutar em Ormá e foram derrotadas. Sabe por quê? A única atitude realmente positiva na vida é andar com Deus. Tem muita gente pensando que ser positivo na vida é acordar de manhã e dizer, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu sou maravilhoso, eu sou indestrutível. Isso é absolutamente estúpido. Se você é um sonegador, se você faz isso deliberadamente,
se o seu grande prazer é desviar as coisas, se você está tendo um caso com uma funcionária da sua empresa, se os seus negócios são corrompidos deliberadamente, se a sua atitude para com a vida é usurária e é mesquinha, não adianta você de manhã dizer, eu sou maravilhoso, eu vou vencer, porque Deus vai se encarregar de esbagaçar você ali na frente, porque Ele ama você. A única atitude positiva para quem diz que anda com Deus é andar com Deus. O resto é negativo. Por mais positivo que você seja na negatividade da sua vida. Agora preste atenção. Até aqui nós estamos falando dos empresários novos. Josué e Caleb são empreendedores garotões. Estão começando a vida. Quantos aqui estão com menos de 35 anos de idade, por favor, erga uma de suas mãos. Menos de 40. Menos de 40. Todo mundo. Quer dizer, quem estava com menos de 35, não precisa baixar quando eu falei menos de 40. Você está ainda com menos de 40. Todo mundo com menos de 40. Porque eu falei assim, quem está com menos de 35? Todo mundo. Quando eu falei menos de 40, todo mundo. Que negócio é esse? Como é que o pessoal... Deixa eu só avaliar de novo. Com menos de 40, por favor, erga uma de suas mãos. Olha aí. Com mais de 40. Quem está aqui com mais de 60? Certo. Então agora essa segunda parte é para você. Porque 45 anos se passaram. E esse empresário aqui, Caleb, já estava assim da idade do Roberto Marinho. Com 85 anos de idade. E aí você vai virar para Josué 14, para ver o que aconteceu naquele período. Ele já está um senhor, na idade em que muitos empresários já estão querendo passar o resto da vida nas Bahamas, para morrerem ensolarados, não é? Veja o que aconteceu com a atitude desse Caleb, com 85 anos de idade. Vamos ficar em pé? Josué 14, de 1 a 15. Leia comigo em voz alta, você que possui a Bíblia na versão revista e atualizada, que é a minha versão. Leia comigo em voz alta, por favor, Josué 14. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir. Aí dá um pulinho agora para o verso 6 e leia comigo. Chegaram os filhos de Judá e Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quinezeu, lhe disse: Tu sabes o que é que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Berneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Berneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Leia em voz alta. Mas meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que o Senhor me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, assim para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desposapossar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje,
visto que perseverarem em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Amém? Amém mesmo, gente? Então sentem, por favor, que a 10 minutos a gente termina. Olha aqui para mim. Já agora, 45 anos tinham se passado e Caleb se encontra com 85 anos de idade. Toda aquela geração negativista de incrédulos havia morrido. Israel entrou na terra de Canaã e a conquistou. Dentre os 12 espias, apenas Josué e Caleb permaneceram vivos. Então Caleb pede de Josué a sua herança. Seu desejo é possuir uma das piores áreas da terra, que era Hebrom. Hebrom era uma área montanhosa, ainda é até hoje, habitada pelos Enaquins, pelos gigantes. Mas esse Caleb é tão tinhoso que ele não está querendo desafio pequeno. Ele não está querendo uma possessãozinha numa planície. Ele diz, olha, pode me dar Hebrom, cheia de gigantes, que é para lá que eu vou desenraizar esse pessoal todinho. E aí o que acontece? Josué dá a terra a Caleb. E a narrativa é lindíssima, nós a fizemos juntos agora. Ele vai lá, tira a possessão dos gigantes da terra, toma a montanha é dele, o lugar é dele. É o sonho dele, a vida dele. Ele caminhara todos aqueles anos pensando naquele dia e naquilo que haveria de acontecer. As lições que aparecem aqui são basicamente as seguintes, e são as finais que eu gostaria de deixar com vocês hoje à noite. Em primeiro lugar, gente, para se viver contra a onda do negativismo incrédulo, é preciso se ter um coração esperançoso. Repita isso comigo. Para se viver contra a onda do negativismo incrédulo, é preciso se ter um coração esperançoso. Será que pouca gente ouviu o que eu falei, não conseguiu repetir com voz alta? Vamos todos nós repetir juntos? Para se vencer a onda do negativismo incrédulo, é preciso viver com um coração esperançoso. Caleb diz que quando o negativismo tomou conta de todos, ele ainda assim falou positivamente. Diz a palavra de Deus aqui no capítulo 14, verso 7, porque foi assim que eu senti no coração. Que interessante, que não foi propriamente uma decisão da lógica. Não foi porque ele disse, olha, a minha matemática diz que a gente vai conseguir vencer. É algo para além da lógica, foi uma voz do coração, sua intuição poderosa. Parece que as grandes pessoas e as grandes realizações que eu vejo acontecerem na vida não são o resultado da aritmética banal, são o resultado dessas vozes do coração. Que a pessoa chega ali, olha, e ela olha, e o coração grita, vai que dá. E às vezes, aqueles que vivem de contas e de aritméticas imediatas dizem, não vai que não dá não. Quero dizer o seguinte, se na minha vida, com Deus, eu tivesse andado até aqui exclusivamente em função das matemáticas imediatistas e simplistas, eu estava ainda com o meu escritório lá em Manaus, na rua Getúlio Vargas, em cima de uma vala negra, onde você não podia nem abrir a porta interna, porque a vala negra passava por ali. Nós tínhamos um conselheiro que atendia o telefone ali em cima da vala negra. Depois de um mês o bichinho estava amarelo, amarelo, amarelo. O Marcos, eu falei, Marcos, o que está vendo com você? Ele falou, pastor, se o senhor me deixar aqui mais um mês, eu morro em cima dessa vala negra. Qualquer coisa que a gente fez de lá para cá, de alguma forma foi sempre em resposta às vozes do coração. Quando eu falei isso aqui agora, eu vi sorriso e confirmação nas faces de dezenas de vocês que receberam imediatamente uma confirmação de que isso é fato. Empreendimento não é o resultado do logicismo e do matematicismo e do exaticismo. Vitória, empreendimento, realização é resultado
de se crer nessas intuições, nessas vozes da esperança, nesses ecos da alma, nesses sonhos que verbalizam coisas que estão para além da possibilidade da própria mente dizer, faz total sentido. Às vezes você diz, eu não sei nem explicar para você que faz sentido, mas no meu coração faz todo sentido. Vamos lá. Segundo lugar, que a gente aprende com Caleb, esse empreendedor da fé, é que para viver contra a onda do negativismo incrédulo, é preciso ter uma mente perseverante. Coração esperançoso, mente obstinada, mente determinada, mente perseverante, mente que tem certas santas obsessões, rumos e direções, mente que não está disposta a negociar um sonho que entrou na alma, que se tornou razão para a vida, que está para além da lógica. A mente às vezes não pode explicar isso com todos os números, mas ela sabe que ela botou o pé num caminho sem retorno, ela vai perseverar até o fim. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Ele diz no verso 8. E eu perseverei. Alguma coisa aqui na minha cabeça que disse, é para lá e é com ele que eu vou. Em nome de Jesus. Acho que foi nas eleições passadas para presidente da República, antes do primeiro turno, que alguém falou que o deputado Paulo Maluf era o deputado competente, não é? Porque competia sempre, não é? E isso me faz lembrar de uma outra história. Você pode ter as suas predileções políticas, mas ninguém pode negar de que o Maluf é perseverante. Me faz lembrar a história de Abraham Lincoln. Que ele se candidatou a vereador, aí perdeu. Se candidatou a deputado estadual, perdeu. Se candidatou a deputado federal, perdeu. Se candidatou a senador, perdeu. Aí foi eleito presidente dos Estados Unidos. Só perdia para cima, não é? Só perdia para cima. Você que é um sujeito fantástico, é perdendo para cima. Cada queda é uma queda para cima. Para andar de cima. Para andar de cima. Pô, queda positiva, não é? Queda para cima. Eu tenho que no coração dizer que o que Caleb está falando aqui é dessa coisa. Ele adiou um sonho 45 anos, mas a mente perseverou. Parece que o Abraham Lincoln, que chegou lá, foi caindo para cima e chegou lá um dia. Terceira coisa que aparece aqui é a seguinte: para viver contra a onda do negativismo incrédulo é preciso ser animado por promessas divinas. Você pode repetir isso comigo? Para viver contra a onda do negativismo incrédulo é preciso ser animado por promessas divinas. Caleb se confessa rejuvenescido pela promessa de Deus. Fora tal a promessa que o mantivera na sua força e na sua combatividade todos aqueles anos. Vejam os versos 10 e 11, o que ele diz a esse respeito. Eu agora, leia comigo, voz alta. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, já agora eu sou de 85 anos. Leia o verso 11 em voz alta. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Que coisa bonita, não é? Animado por uma promessa. Se o sujeito não envelheceu, todo mundo envelheceu, a moçada morreu. Os contemporâneos morreram. E ele diz, olha, o braço aqui é o mesmo ainda. Estou com o mesmo pique, o mesmo gás, a mesma vontade, a mesma paixão, a mesma força. E foram 40 anos no deserto. Mas num deserto brabo.
E ele diz, o coração está intacto, eu não perdi a juventude, nem o sonho, a alma está nova. E eu estou aqui com uma vontade enorme de gastar os últimos anos da vida de maneira construtiva, porque eu sou animado por uma palavra de Deus, uma promessa divina. E por último, ele nos ensina que para viver contra a onda do negativismo incrédulo, é preciso ter razões específicas pelas quais lutar. Você pode repetir isso comigo? Para viver contra a onda do negativismo incrédulo, é preciso ter razões específicas pelas quais lutar. Veja o verso 12, onde ele diz, agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Já pensou isso? 45 anos antes, o Senhor tinha falado por Moisés a ele, olha, aquele monte vai ser de Caleb. Caleb tinha dado uma volta no monte. E ele fica 45 anos no deserto rodando, mas a cabeça dele está naquele monte. Se eu vejo alguns empresários que perdem um sonho porque nos primeiros 5 anos não conseguiram realizar. Aí 10 anos depois, não dá mais para mim, eu já estou velho, não consigo mais. Caleb tinha 40, não era um brotinho. Esperou 45, está com 85. Cabeça branca, alma jovem, raça no coração, fé e esperança. Ele olha para frente e diz, olha, aquele é o monte de que o Senhor falou. Eu estou rodando no deserto há 45 anos, dizendo para mim todo dia que eu ainda vou construir minha casa lá naquele monte. Está cheio de gigante, mas é para lá que eu estou indo, em nome de Jesus. Eu acho isso absolutamente extraordinário, essa especificidade, esse sonho, essa capacidade de alimentar na alma uma coisa que tem a ver com um projeto que está dentro de ti, que já foi construído em ti, que já tem arquitetura em ti, que tem fachada em ti, que tem quadro na parede em ti, que tem criança sendo atingida por ele em ti, que tem famílias comendo dele a partir de ti, que tem bênção em volta por causa disso, esse sonho. Minha intenção hoje à noite, ao compartilhar com vocês este pequeno esboço da vida de Caleb, é, iniciando esse nosso encontro, injetar em você esse ânimo para lutar em nome de Jesus. Você precisa enfrentar o espírito de covardia que promove rendição antes da luta e que está aí graçando fora no país. Com esse espírito de Caleb, o qual não tem medo de gigantes, nem de montanhas e nem de anões. Ao contrário, sonha em conquistar, parte para dentro, em nome de Jesus. Minha esperança é que nesses dias aqui, esse espírito vai ser construído dentro de nós, em nome de Jesus. Amém.